Vivemos numa época em que a ansiedade parece ter se tornado nossa companheira constante. Acordamos já pensando nas tarefas do dia, dormimos com a mente agitada pelos problemas de amanhã. E no meio disso tudo, carregamos um peso invisível, mas real no peito. Aquela sensação de que algo não está bem, de que precisamos resolver tudo sozinhos, de que o mundo inteiro depende dos nossos ombros já cansados. Se este é o retrato da sua vida hoje, saiba que você não está sozinho. Milhões de pessoas ao redor do mundo acordam todos os dias com o coração apertado pela preocupação. Mas existe uma verdade libertadora que ecoa através das páginas da Bíblia. Deus não nos criou para viver assim. Ele não nos fez para carregar sozinhos o peso da vida. Para passar noites sem dormir por causa de medos que talvez nem se concretizem, ou para viver com o coração sempre agitado pela incerteza do amanhã. A palavra de Deus está repleta de convites divinos para uma vida diferente. Uma vida marcada pela confiança serena, em vez da ansiedade constante. Uma vida onde podemos descansar nossa alma, sabendo que estamos nas mãos daquele que controla todas as coisas. Não se trata de negar a realidade dos desafios ou de fingir que os problemas não existem. Trata-se de descobrir que existe uma maneira completamente nova de enfrentar esses desafios, em parceria com Deus, descansando em suas promessas, confiando em seu cuidado infinito por nós. Ao longo desta jornada, vamos explorar 4 verdades bíblicas fundamentais que podem transformar nossa relação com a preocupação. Vamos descobrir como Jesus nos ensina a olhar para a natureza e encontrar paz. Como Paulo nos mostra o caminho para uma paz sobrenatural. Como Pedro nos convida a literalmente jogar nossas ansiedades sobre Deus. E como o próprio Cristo nos oferece descanso para nossas almas cansadas. Estas não são apenas palavras bonitas ou conceitos teóricos. São convites práticos para uma nova maneira de viver. Uma maneira onde podemos acordar com paz no coração, enfrentar os desafios do dia com serenidade e deitar nossa cabeça no travesseiro sabendo que, aconteça o que acontecer, estamos seguros nas mãos de um Pai que nos ama incondicionalmente. Prepare seu coração para receber não apenas informação, mas transformação. Deus quer fazer algo novo em sua vida hoje. Ele quer trocar sua ansiedade por paz, sua preocupação por confiança, seu medo por fé. Este é o coração da mensagem bíblica. Você pode parar de se preocupar com tudo e começar a confiar plenamente em Deus. Imagine por um momento que você está sentado em uma colina verdejante, com Jesus ao seu lado, observando a paisagem ao redor. O vento balança suavemente as árvores e você ouve o canto dos pássaros. É neste cenário tranquilo que Jesus compartilha uma das lições mais libertadoras já ensinadas sobre ansiedade e preocupação. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Começa Jesus com uma declaração que parece quase impossível nos dias de hoje. Não se preocupar com comida, bebida ou roupa. Mas essas são exatamente as coisas que mais nos preocupam. Contas para pagar, geladeira vazia, roupas adequadas para o trabalho. Como não se preocupar? Jesus, conhecendo nossos corações ansiosos, não para por aí. Ele aponta para os pássaros que voam sobre nossas cabeças e faz uma pergunta que ecoa através dos séculos. Olhai para as aves do céu que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Pense nisso por um instante. Aquele pardal que você viu esta manhã no quintal não tem conta no banco, não faz compras no supermercado, não tem carteira de trabalho. E mesmo assim ele encontra alimento todos os dias. Não porque seja sortudo, mas porque existe um Pai Celestial que cuida até mesmo dos menores detalhes da criação. Se Deus não esquece de alimentar um pequeno pássaro, como poderia esquecer de você, que é infinitamente mais precioso aos seus olhos? Mas Jesus vai além. Ele nos convida a observar algo ainda mais belo. E quanto ao vestuário, por que andais solicitude? Olhai para os lírios do campo como eles crescem, não trabalham nem fiam.
E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Já parou para contemplar uma flor? Um lírio não tem estilista. Não vai ao shopping, não se preocupa com tendências da moda. E ainda assim sua beleza supera qualquer roupa que o homem mais rico da história já usou. Existe algo profundamente reconfortante nesta verdade. Deus veste a natureza com uma elegância que nenhum dinheiro pode comprar. Se Ele faz isso com uma flor que hoje existe e amanhã murcha, quanto mais cuidará de você, que foi feito à sua imagem e semelhança. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Esta pergunta de Jesus toca no centro do nosso problema. Nossa fé, pequena, não é que Deus seja incapaz de cuidar de nós, é que nós temos dificuldade de confiar completamente nele. Jesus então faz uma pergunta que deveria nos fazer parar e refletir. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Em outras palavras, toda essa preocupação, toda essa ansiedade, todo esse tempo perdido se preocupando, o que isso realmente mudou na sua vida? Você conseguiu resolver algum problema apenas se preocupando? A preocupação alguma vez trouxe solução? A resposta é não. A preocupação consome nossa energia, rouba nossa paz, prejudica nossa saúde, mas não resolve nada. É como tentar encher um balde furado. Por mais que nos esforcemos, nunca conseguimos. Jesus continua: Não. Andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aqui está o ponto central. Deus já sabe de todas as suas necessidades antes mesmo de você pedir. Ele conhece suas contas, suas responsabilidades, seus medos, suas necessidades mais íntimas. Você não precisa convencê-lo de que precisa comer ou se vestir. Ele é seu Pai Celestial, e que pai não cuida das necessidades básicas dos seus filhos? Então vem a chave de ouro, a solução prática para nossa ansiedade. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, quando fazemos dele nossa prioridade máxima, ele se responsabiliza por suprir nossas necessidades. Não é que devemos ser negligentes ou irresponsáveis, mas que nossa confiança principal deve estar em Deus, não em nossos próprios esforços. E Jesus termina com uma sabedoria prática que pode mudar nossa perspectiva diária. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Quantas vezes perdemos o sono hoje, preocupados com problemas que podem nem existir amanhã? Jesus nos ensina a viver um dia de cada vez, confiando que Deus tem o amanhã sob controle. Isso não é irresponsabilidade, é sabedoria. É reconhecer que temos força suficiente para os desafios de hoje, mas não precisamos carregar também os de amanhã. Esta é a beleza do convite de Jesus, uma vida livre da tirania da preocupação, descansando na certeza de que somos amados e cuidados por um Pai que nunca falha. Você já teve uma daquelas noites em que sua mente simplesmente não consegue parar? Os pensamentos giram como uma roda gigante descontrolada, contas para pagar, problemas no trabalho, preocupações com a família, situações que fogem do seu controle. Você se vira na cama, olha para o teto e sente como se carregasse o peso do mundo inteiro nos ombros. Foi exatamente para momentos assim que o apóstolo Paulo escreveu uma das receitas mais poderosas contra a ansiedade que já existiu. Paulo não estava escrevendo de um escritório confortável ou de uma biblioteca silenciosa. Ele estava preso, acorrentado, enfrentando a possibilidade real de morte. Se alguém tinha motivos para estar ansioso, era ele. Mas suas palavras carregam uma serenidade que só pode vir de alguém que experimentou algo sobrenatural. Não estejais inquietos por coisa alguma, ele escreve. Não por algumas coisas, não apenas pelas coisas pequenas, por coisa alguma.
Imagine alguém que acabou de perder o emprego tentando não se preocupar. Ou uma mãe cujo filho está passando por dificuldades. Paulo não está sendo insensível. Ele está compartilhando um segredo que descobriu nas profundezas de suas próprias tribulações. Existe uma maneira de viver que transcende as circunstâncias. Mas Paulo não para no não se preocupe. Ele oferece uma alternativa prática, um caminho concreto. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Perceba a beleza desta fórmula. Primeiro ele diz em tudo. Não existe preocupação pequena demais ou grande demais para levar a Deus. Aquela ansiedade sobre a reunião de amanhã, leve a Deus. O medo sobre o futuro dos seus filhos, leve a Deus. A preocupação com sua saúde, leve a Deus. A palavra petições aqui é linda no original. Não é apenas um pedido casual, mas uma solicitação específica, detalhada, como quando você vai ao médico e descreve exatamente o que está sentindo. Deus quer ouvir os detalhes das suas preocupações. Ele não se importa se você repetir a mesma oração 1000 vezes sobre a mesma situação. Ele é seu pai, e pais gostam de ouvir seus filhos, mesmo quando eles repetem as mesmas histórias. Pela oração e súplicas. Paulo usa duas palavras diferentes aqui. A oração é nossa conversa geral com Deus, nosso relacionamento diário com Ele. Mas súplicas são mais intensas, são aqueles momentos quando você realmente precisa derramar seu coração, quando as palavras saem entrecortadas porque a emoção é grande demais. Deus recebe ambas com igual amor. E então vem algo que pode soar estranho quando estamos ansiosos, com ação de graças. Como agradecer quando estamos preocupados? Paulo não está pedindo para fingirmos que está tudo bem. Ele está nos ensinando a encontrar coisas pelas quais podemos ser gratos mesmo no meio da tempestade. Talvez seja pela saúde que ainda temos, pela família que nos ama, pelo fato de termos um Deus que ouve nossas orações. A gratidão tem um poder extraordinário de mudar nossa perspectiva. Ela nos lembra de que, por pior que as coisas pareçam, ainda há bondade em nossas vidas. Mas aqui vem a parte mais incrível da promessa de Paulo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esta não é uma paz comum. Não é a paz que vem quando tudo está resolvido ou quando recebemos a resposta que queremos. É uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não faz sentido para quem está olhando de fora. Pense nisso. Você pode estar enfrentando a mesma situação difícil, mas sua alma está tranquila. As pessoas ao seu redor podem não entender como você consegue dormir bem à noite, ou como pode sorrir genuinamente no meio do problema. Elas podem perguntar qual é o seu segredo, porque sua paz não é explicável pelas circunstâncias. É uma paz sobrenatural que vem diretamente do trono de Deus. A palavra guardará é militar no original. É como se a paz de Deus fosse um soldado experiente montando guarda na porta do seu coração. Quando os pensamentos ansiosos tentam entrar, quando o medo bate à porta, quando a preocupação quer tomar conta da sua mente, esta paz age como uma sentinela poderosa, protegendo seu coração e seus pensamentos. E onde tudo isso acontece? Em Cristo Jesus. Esta paz não é algo que conseguimos por nossos próprios esforços ou técnicas de relaxamento. Ela é encontrada em nosso relacionamento com Jesus. É Ele quem estabelece esta conexão entre nossa oração e a paz de Deus. É através dele que temos acesso a esta tranquilidade que o mundo não pode dar nem tirar. A beleza desta promessa é que ela não depende de Deus resolver nossos problemas da maneira que esperamos. Muitas vezes, oramos pedindo que Deus remova nossas dificuldades, mas Ele faz algo ainda melhor. Ele nos dá paz no meio delas. É como se Ele dissesse: Filho, talvez eu não tire esta tempestade agora, mas vou te dar uma paz tão profunda que você conseguirá dançar na chuva. Esta é a diferença entre a esperança que o mundo oferece e a esperança cristã. O mundo diz: não se preocupe, vai dar tudo certo. Mas Paulo diz algo muito mais poderoso:
Entregue suas preocupações a Deus e Ele te dará uma paz que vai além da sua capacidade de entender. Uma paz que vai proteger seu coração, mesmo quando as coisas não saírem como você espera. Esta é uma promessa em que podemos descansar, não importa o que enfrentemos. Imagine por um momento que você está carregando uma mochila gigantesca pelas costas. Dentro dela estão todas as suas preocupações, aquele problema financeiro que te tira o sono, a saúde de um ente querido que te angustia, a incerteza sobre o futuro que te deixa inquieto, aquela situação no trabalho que parece não ter solução. A cada dia você coloca mais uma pedra nesta mochila, até que ela fica tão pesada que mal consegue caminhar. Seus ombros doem, suas pernas tremem, e você se pergunta: como vou conseguir carregar tudo isso? Foi para pessoas exaustas de carregar. Este peso que Pedro escreveu, uma das orientações mais libertadoras de toda a Escritura. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Estas palavras não vieram de alguém que nunca enfrentou dificuldades. Pedro conhecia bem o sabor da preocupação. Ele havia negado Jesus 3 vezes por medo. Tinha experimentado o terror de afundar nas águas quando duvidou. Sabia o que era sentir o peso da responsabilidade de liderar a igreja primitiva em meio a perseguições. A palavra que Pedro usa para lançar é fascinante no original grego. É a mesma palavra usada para descrever alguém que joga um objeto pesado o mais longe possível com toda a força que tem. Não é um movimento delicado ou hesitante. É um arremesso decidido, completo. Pedro está nos ensinando que existe um momento em que precisamos literalmente jogar nossas preocupações sobre Deus, como quem se livra de um fardo pesado demais, para carregar. Pense na última vez que você tentou carregar sacolas demais do mercado de uma vez só. Suas mãos começam a formigar, os braços doem, e você sabe que precisa colocar algumas sacolas no chão antes que tudo caia. Pedro está dizendo: pare de tentar carregar sozinho o que Deus pode carregar por você. Não é fraqueza admitir que algo é pesado demais, é sabedoria. Mas repare em algo importante. Pedro não diz lance algumas ansiedades, ou lance as ansiedades pequenas. Ele diz toda a vossa ansiedade. Aquela preocupação que parece boba demais para incomodar Deus, lance sobre ele. Aquele medo que te persegue há anos, lance sobre ele. Aquela angústia que ninguém mais entende, lance sobre ele. Deus não faz distinção entre ansiedades grandes e pequenas. Para ele, tudo o que pesa em seu coração é importante. Muitas vezes pensamos: Deus tem coisas mais importantes para cuidar do que meus pequenos problemas. Mas isso é exatamente o oposto do que Pedro está ensinando. É como se um pai dissesse ao filho: não me importa se você perdeu seu brinquedo favorito ou se está com medo do escuro. Venha até mim com tudo o que te preocupa. Um pai amoroso não hierarquiza as preocupações de seus filhos. Ele simplesmente quer que eles venham até ele. A razão que Pedro oferece é ainda mais tocante, porque ele tem cuidado de vós. A palavra grega aqui transmite a ideia de um cuidado intenso, pessoal atento aos detalhes. Não é um cuidado distante ou genérico. É o cuidado de alguém que conhece seu nome, que conta seus cabelos, que coleciona suas lágrimas, que se interessa pelos menores aspectos da sua vida. Pense em como uma mãe cuida de seu bebê. Ela percebe quando ele está com fome antes mesmo dele chorar. Nota a menor mudança em sua expressão. Antecipa suas necessidades. Pedro está dizendo que o cuidado de Deus por você é ainda mais intenso e atento que isso. Ele não está ocupado demais para se importar com suas preocupações. Na verdade, suas preocupações são exatamente o que mais chama a atenção dele, porque ele ama você. Existe algo profundamente reconfortante em saber que não precisamos resolver tudo sozinhos. Vivemos numa cultura que nos ensina a ser autossuficientes, a dar um jeito, a não incomodar ninguém com nossos problemas. Mas Pedro está dizendo o contrário. Você foi criado para depender de Deus, para dividir com Ele o peso da vida. Não é humilhação, é o design original.
Mas como na prática fazemos isso de lançar nossa ansiedade sobre Deus? É um processo que pode começar simplesmente falando com Ele sobre o que está te preocupando. Deus, eu não consigo mais carregar esta preocupação sozinho. Ela está pesada demais para mim. Eu a entrego nas suas mãos. Pode ser que você precise fazer isso várias vezes ao dia no início, porque nossa tendência natural é pegar de volta o que entregamos. É como uma criança que entrega um brinquedo quebrado para o pai consertar, mas fica esticando a mão para pegá-lo de volta a cada 5 minutos. O pai precisa gentilmente dizer: filha, se você quer que eu conserte, precisa deixar comigo. Deus muitas vezes precisa nos lembrar da mesma coisa. Filho, se você quer que eu cuide desta situação, precisa deixar comigo. Algumas pessoas têm medo de entregar suas preocupações a Deus porque acham que isso significa se tornar passivas ou irresponsáveis. Mas lançar nossa ansiedade sobre Deus não significa parar de agir. Significa parar de se preocupar enquanto agimos. Significa fazer o que está ao nosso alcance com paz no coração, sabendo que o resultado final está nas mãos daquele que tem todo o poder. Pedro sabia por experiência própria que quando entregamos nossos medos a Deus, Ele não apenas nos alivia do peso, Ele nos capacita para enfrentar as situações com uma coragem que não tínhamos antes. Quando deixamos de gastar nossa energia se preocupando, descobrimos que temos muito mais força para realmente resolver os problemas que estão ao nosso alcance. A promessa de Pedro não é que Deus vai resolver todos os nossos problemas da maneira que esperamos, mas que Ele vai cuidar de nós no meio deles. E esse cuidado é tão real, tão presente, tão confiável, que podemos literalmente jogar fora o peso da ansiedade e caminhar com leveza, sabendo que estamos sendo cuidados pelo próprio Criador do Universo, que nos ama com um amor que não falha. Você já chegou em casa após um dia exaustivo, jogou-se na cama e suspirou profundamente, sentindo cada músculo do seu corpo pedindo por descanso? Agora imagine que, além do cansaço físico, sua alma também está exausta, cansada de lutar, de se preocupar, de carregar responsabilidades que parecem grandes demais para seus ombros. Foi exatamente para pessoas nesta condição que Jesus fez um dos convites mais ternos e reconfortantes já registrados na história. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Estas palavras de Jesus ecoam através dos séculos como um abraço caloroso para toda a alma que está no limite de suas forças. Repare que ele não disse: venham alguns de vocês, ou venham apenas os que merecem. Ele disse todos, toda pessoa que está cansada, toda pessoa que se sente oprimida pelo peso da vida, toda pessoa que chegou ao ponto de pensar: eu não aguento mais. A palavra cansados, que Jesus usa aqui, não se refere apenas ao cansaço físico. É o cansaço de quem tem trabalhado duro por muito tempo sem encontrar alívio. É o cansaço da mãe que cuida dos filhos sozinha, do pai que trabalha em 2 empregos para sustentar a família, da pessoa que luta contra uma doença há anos, de quem carrega segredos pesados, de quem tentou resolver problemas com suas próprias forças até não conseguir mais. E oprimidos descreve aqueles que estão sob uma pressão constante, como alguém carregando um peso que não consegue colocar no chão. Talvez seja a pressão financeira que não dá trégua, a pressão de expectativas que nunca conseguimos alcançar, a pressão de relacionamentos complicados, ou simplesmente a pressão de viver num mundo que parece cada vez mais difícil de entender. Jesus vê todas essas pessoas, vê você, e faz um convite. Não uma ordem, não uma exigência, mas um convite gentil. Venha até mim. É como se ele estivesse de braços abertos, esperando. Não importa há quanto tempo você está carregando esse peso, não importa quantas vezes você tentou encontrar alívio em outros lugares, não importa o que as pessoas possam pensar. Jesus está dizendo: venha até mim. E qual é a promessa? Eu vos aliviarei. A palavra original aqui significa, literalmente, dar descanso, refrescar, restaurar as forças. É a mesma sensação de quando você finalmente pode colocar no chão aquela carga pesada que estava carregando.
ou quando você entra numa casa com ar-condicionado depois de caminhar sob o sol forte. Jesus está prometendo ser esse alívio para a sua alma. Mas Jesus não para aí. Ele continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aqui, ele usa uma imagem que as pessoas de sua época entendiam perfeitamente. Um jugo era uma peça de madeira colocada sobre os ombros de 2 bois para que pudessem trabalhar juntos, dividindo o peso da carga. Jesus está dizendo: em vez de carregar sozinho o peso da vida, venha trabalhar comigo. Vamos dividir esta carga. É uma imagem linda de parceria. Imagine 2 bois arando um campo, um experiente e forte, outro jovem e ainda aprendendo. O boi mais velho carrega a maior parte do peso, guia o caminho, ensina o ritmo certo. O mais novo apenas precisa andar ao lado e aprender. É assim que Jesus quer trabalhar conosco. Ele não está pedindo para adicionarmos mais uma responsabilidade à nossa lista já sobrecarregada. Ele está oferecendo dividir conosco o peso que já carregamos. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve, ele promete. Comparado ao peso esmagador, da ansiedade, da culpa, do medo e da preocupação que carregamos sozinhos, o jugo de Jesus é realmente leve. E que tipo de parceiro Jesus é? Sou manso e humilde de coração. Ele não é um chefe exigente que grita quando erramos ou um parceiro impaciente que nos critica constantemente. Ele é manso, gentil, bondoso, compreensivo. Ele é humilde, não se coloca acima de nós com arrogância, mas se aproxima do nosso nível, caminha do nosso lado, entende nossas limitações. Pense na diferença entre trabalhar com alguém que está sempre criticando e corrigindo e trabalhar com alguém que é paciente, encorajador, que entende quando você está aprendendo. Jesus é o segundo tipo de parceiro. Quando erramos, ele não nos abandona, ele nos ensina. Quando tropeçamos, ele não nos rejeita, ele nos levanta. Quando ficamos desencorajados, ele não desiste de nós, ele nos encoraja. E encontrareis descanso para as vossas almas. Esta é a promessa final e mais preciosa. Não é apenas um alívio temporário, mas um descanso profundo e duradouro para a parte mais íntima do nosso ser. É a paz que vem de saber que não estamos mais sozinhos, que temos um parceiro infinitamente sábio e poderoso caminhando conosco. Este descanso não significa que todos os nossos problemas vão desaparecer magicamente. Significa que enfrentaremos esses problemas de uma maneira completamente diferente. Não mais sozinhos, não mais com o peso esmagador da responsabilidade total sobre nossos ombros, mas em parceria com aquele que tem todo o poder e toda a sabedoria. É como a diferença entre tentar mover um piano sozinho e mover o mesmo piano com a ajuda de vários amigos fortes. O piano continua sendo pesado, mas quando você não está carregando sozinho, a tarefa se torna não apenas possível, mas até prazerosa, porque é feita em comunhão. Jesus não está oferecendo uma vida sem desafios. Ele está oferecendo uma vida com um parceiro perfeito para enfrentar esses desafios. Não está prometendo que nunca mais ficaremos cansados fisicamente. Está prometendo que nossa alma pode encontrar descanso mesmo quando nossa vida está agitada. É um convite a uma maneira completamente nova de viver, não mais na força própria, mas na força daquele que nos ama além da nossa compreensão. O convite ainda está de pé hoje. Independentemente do que você está carregando, independentemente de há quanto tempo está lutando sozinho, independentemente de quantas vezes já tentou encontrar alívio em outros lugares, Jesus ainda está dizendo: venha até mim. Vamos dividir esta carga. Vou te ensinar uma maneira mais leve de viver. Este é o convite que pode mudar tudo. Não as circunstâncias necessariamente, mas nossa maneira de caminhar através delas. Chegamos ao final desta jornada através das páginas sagradas, mas, na verdade, estamos apenas no começo de uma nova maneira de viver. As palavras que exploramos juntos não são apenas versículos bonitos para decorar ou frases inspiradoras para compartilhar.
Elas são chaves que podem abrir a porta para uma vida completamente transformada. Jesus nos mostrou que podemos olhar para os pássaros e as flores e encontrar neles a certeza de que somos infinitamente mais preciosos aos olhos de Deus. Paulo nos revelou que existe uma paz sobrenatural disponível para nós, uma paz que não depende das nossas circunstâncias, mas da nossa conexão com o céu através da oração. Pedro nos ensinou que não precisamos carregar sozinhos o peso das nossas preocupações. Podemos literalmente jogá-las sobre aquele que cuida de nós com amor infinito. E o próprio Cristo estendeu seus braços e disse: "Venha até mim, e eu lhe darei descanso." Talvez você tenha começado a leitura com o coração pesado, carregando ansiedades que pareciam impossíveis de superar. Talvez as preocupações tenham sido suas companheiras por tanto tempo que você nem conseguia imaginar como seria viver sem elas. Mas agora você sabe que existe outro caminho. Você descobriu que Deus não apenas conhece suas lutas, Ele tem uma solução para elas. A transformação não acontece da noite para o dia. Como qualquer relacionamento profundo, construir uma confiança inabalável em Deus é um processo. Haverá dias quando as velhas preocupações tentarão voltar. Momentos quando sua mente quererá retomar o controle de situações que estão além do seu alcance. Mas agora você tem algo que não tinha antes. Você conhece as promessas de Deus, e promessas divinas são âncoras para a alma. Lembre-se, toda vez que a ansiedade bater à porta do seu coração, você pode escolher abrir para ela ou abrir para as palavras de Jesus que dizem: "Não se preocupe." Toda vez que os pensamentos acelerados tentarem tomar conta da sua mente, você pode escolher entre alimentá-los ou alimentar sua fé com as promessas bíblicas. Toda vez que sentir o peso dos problemas sobre seus ombros, você pode escolher carregá-los sozinho ou lançá-los sobre aquele que tem cuidado de você. Esta é a beleza da vida cristã. Não somos vítimas indefesas das nossas circunstâncias ou prisioneiros das nossas emoções. Somos filhos amados de um Pai que tem todo o poder e toda a sabedoria, e que nos convida a viver em parceria com Ele. Quando compreendemos verdadeiramente quem Deus é e o quanto Ele nos ama, a ansiedade perde seu poder sobre nós. Que estas verdades não sejam apenas lembranças bonitas, mas realidades vivas no seu dia a dia. Que você acorde sabendo que está nas mãos de Deus, enfrente os desafios confiando em sua provisão, e durma em paz, sabendo que Ele está cuidando de tudo o que diz respeito a você. Que sua vida se torne um testemunho vivo de que é possível viver sem ansiedade. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você descobriu que tem um Deus maior que qualquer problema. O convite de Jesus ainda ecoa: "Não se preocupe mais. Contudo, confie em Deus." Este não é apenas um bom conselho, é o caminho para a vida abundante que Ele veio nos dar. Aceite este convite hoje e descubra a paz que excede todo entendimento, o descanso que sua alma tanto precisa e a confiança inabalável de quem sabe que está sendo cuidado pelo próprio Criador do Universo.